Canto 1, capítulo 8, verso 42. Tvaime nanya vishaya matir madhupate sakrat ratim udvahatha dadha gange vaugham udanavati. Tradução. Ó Senhor de Madhu, assim como o Ganges flui perenemente rumo ao mar, sem nenhum obstáculo, deixai que minha atração se dirija constantemente a vós, sem divergir para ninguém mais. Significado. A perfeição do serviço devocional puro é alcançada quando toda a atenção é voltada para o transcendental serviço amoroso ao Senhor. Cortar os laços de todas as outras afeições não significa a negação completa dos elementos mais refinados, como a afeição por outrem. Isso não é possível. Um ser vivo, quem quer que seja, deve ter esse sentimento de afeição pelos outros, porque este é um sintoma de vida. Os sintomas de vida, tais como desejo, ira, ansiedade, sentimento de atração, etc., não podem ser aniquilados. Somente o objetivo tem que ser mudado. O desejo não pode ser negado, mas no serviço devocional, o desejo é dirigido apenas para o serviço ao Senhor, em lugar de dirigi-lo para o gozo dos sentidos. A assim chamada afeição pela família, sociedade, nação, etc., consiste de diferentes fases de gozo dos sentidos. Quando este desejo se converte em dar satisfação ao Senhor, ele se chama serviço devocional. Na Bhagavad Gita, podemos ver que Arjuna não desejava lutar com seus irmãos e parentes apenas para satisfazer seus próprios desejos pessoais. Porém, quando ouviu a mensagem do Senhor, a Srimad Bhagavad Gita, ele mudou sua decisão e serviu ao Senhor. E por fazê-lo, ele tornou-se um famoso devoto do Senhor, pois é declarado em todas as escrituras que Arjuna alcançou a perfeição espiritual através do serviço devocional ao Senhor em forma de amizade. A luta, a amizade, Arjuna, a presença de Krishna, nada mudou, mas Arjuna tornou-se uma pessoa diferente através do serviço devocional. Portanto, as orações de Kunti também indicam as mesmas mudanças categóricas nas atividades. Shrimati Kunti queria servir ao Senhor sem desvios, e esta será sua prece. Esta devoção imaculada é a meta derradeira da vida. Nossa atenção é normalmente desviada para o serviço a algo que não é divino ou que não está no programa do Senhor. Quando o programa converte-se em serviço ao Senhor, isto é, quando os sentidos se purificam em relação com o serviço ao Senhor, chama-se isto serviço devocional imaculado. Shrimati Kunti Devi queria esta perfeição e orou por isso ao Senhor. Sua afeição pelos Pandavas e os Vrishnis não foge aos limites do serviço devocional, porque o serviço ao Senhor e o serviço aos devotos são idênticos. Às vezes o serviço ao devoto é mais valioso que o serviço ao Senhor. Mas aqui a afeição de Kunti Devi pelos Pandavas e os Vrishnis devia-se à relação familiar. Este laço de afeição, em termos de relação material, é relação de Maya, porque as relações do corpo ou da mente devem-se à influência da energia externa. As relações da alma, estabelecidas em relação com a alma suprema, são relações verdadeiras. Quando Kunti Devi quis cortar a relação familiar, ela queria dizer cortar a relação da pele.
A relação da pele é a causa do cativeiro material, mas a relação da alma é a causa da liberdade. Esta relação da alma com a alma pode ser estabelecida através da relação com a superalma. Ver na escuridão não é ver, mas ver a luz do sol significa ver o sol e tudo o mais que era invisível na escuridão. Este é o caminho do serviço devocional. Canto 1, capítulo 8, verso 43. Shri Krishna Krishna Sakavrishna Rishabhavani Dhrug Rajanya Vangsha Dahanana Pavarga Virya Govinda Godvijja Surarti Haravatara Yogeshwara Khila Guru Bhagavan Namaste. Tradução. Ó Krishna, ó amigo de Arjuna, ó líder entre os descendentes de Vrishni, vós sois o aniquilador daqueles partidos políticos que são elementos perturbadores nesta terra. Vossas proezas nunca se deterioram. Vós sois o proprietário da morada transcendental, e vós desceis para aliviar as aflições das vacas, dos brahmanas e dos devotos. Vós possuís todos os poderes místicos, e vós sois o preceptor de todo o universo. Vós sois o Deus Todo-Poderoso, e eu ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Significado. Um resumo do Supremo Senhor Shri Krishna é dado aqui por Srimati Kunti Devi. O Senhor Todo-Poderoso tem sua eterna morada transcendental, onde se ocupa em cuidar das vacas Surabhi. Ele é servido por centenas e milhares de deusas da fortuna. Ele desce ao mundo material para resgatar seus devotos e para aniquilar os elementos perturbadores em grupos de partidos políticos e reis que se supõem estarem a cargo do trabalho de administração. Ele cria, mantém e aniquila através de suas ilimitadas energias. E assim, ele está sempre cheio de intrepidez e não deteriora em potência. As vacas, os brahmanas e os devotos do Senhor são todos objetos de sua atenção especial, porque são fatores muito importantes para o bem-estar geral dos seres vivos. Canto 1, capítulo 8, verso 44. Sutta Uvacha Prathaye Thankarapadai Parinuta Khilodaya Mandang Jaha Savaikuntho Mohayan Ivamayaya. Tradução. Sutta Goswami disse: Ó Senhor, tendo ouvido as preces de Kunti Devi, compostas em palavras seletas para sua glorificação, sorriu meigamente. Esse sorriso era tão encantador como seu poder místico. Significado. Tudo que é encantador no mundo é tido como uma representação do Senhor. As almas condicionadas, que estão ocupadas em tentar assenhorar-se do mundo material, também estão sob o encanto de seus poderes místicos. Mas seus devotos ficam encantados de maneira diferente pelas glórias do Senhor, e suas bênçãos misericordiosas descem sobre eles. Sua energia se manifesta de diferentes maneiras, assim como a energia elétrica trabalha com capacidades múltiplas. Srimati Kunti Devi
ora ao Senhor simplesmente para enunciar um fragmento de suas glórias. Todos os seus devotos adoram-no dessa maneira, com palavras seletas, e por isso o Senhor é conhecido como Uttama Shloka. Nenhuma quantidade de palavras escolhidas é suficiente para enumerar as glórias do Senhor. E, todavia, ele fica satisfeito com tais orações, assim como o pai fica satisfeito mesmo pelas desajeitadas tentativas linguísticas do filho em crescimento. A palavra Maya é usada tanto no sentido de ilusão quanto de misericórdia. Aqui a palavra Maya é usada no sentido de misericórdia do Senhor para com Kuntidevi. Canto 1, capítulo 8, verso 45. Tang Bardhamityapa Mantra Pravishya Gajasahvayam Striyascha Swapurang Yasyan Premana Ragya Nivaritaha. Tradução. Aceitando assim as orações de Shrimati Kuntidevi, em seguida o Senhor informou as outras senhoras de sua partida, entrando no palácio de Hastinapur. Mas enquanto se preparava para sair, ele foi parado pelo rei Yudhishthira, que implorou a ele amorosamente. Significado. Ninguém poderia fazer com que o Senhor permanecesse em Hastinapur quando ele decidiu partir para Dvaraka, mas o simples pedido do rei Yudhishthira de que o Senhor permanecesse ali por mais alguns dias foi imediatamente efetivo. Isso significa que o poder do rei Yudhishthira era a afeição amorosa que o Senhor não lhe podia negar. O Deus Todo-Poderoso só é conquistado assim pelo serviço amoroso e nada mais. Ele é plenamente independente em todos os seus relacionamentos, mas ele voluntariamente aceita obrigações por causa da afeição amorosa que lhe votam seus devotos puros. Canto 1, capítulo 8, verso 46. Vyasadjairishvare Hanjai Krishne Nadabhuta Karmana Prabhodito Pitihase Nabhudyata Shucharpitaha. Tradução. O rei Yudhishthira, que estava muito pesaroso, não se deixou convencer, apesar das instruções dos grandes sábios encabeçados por Vyasa e do próprio Senhor Krishna, o executor de feitos sobre-humanos, e apesar de todas as evidências históricas. Significado. O piedoso rei Yudhishthira sentia-se mortificado por causa do massacre em massa de seres humanos na batalha de Kurukshetra, especialmente por sua causa. Duryodhana estava no trono e ia bem em sua administração, e num sentido não havia necessidade de lutar. Mas segundo os princípios da justiça, Yudhishthira deveria substituí-lo. Toda a trama da política centralizava-se em torno deste ponto, e todos os reis e habitantes no mundo inteiro ficaram envolvidos nessa luta entre os irmãos rivais. O Sr. Krishna também estava ali, ao lado do rei Yudhishthira. Está dito no Mahabharata, no Adi Parva, número 20, que 640 milhões de homens foram mortos nos 18 dias da Batalha de Kurukshetra e algumas centenas de milhares desapareceram.
Praticamente, essa foi a maior batalha do mundo nos últimos 5.000 anos. Essa matança em massa, simplesmente para entronar Maharaj Yudhishthira, foi por demais mortificante. Assim ele tentou se convencer com as evidências de histórias apresentadas por grandes sábios como Vyasa e pelo próprio Senhor, de que a luta fora justa, porque a causa era justa. Mas Maharaj Yudhishthira não ficara satisfeito, apesar de ser instruído pelas maiores autoridades da época. Krishna é designado aqui como executor de atividades sobre-humanas, mas neste caso particular, nem ele, nem Vyasa puderam convencer o rei Yudhishthira. Isso significa que Krishna deixou de ser um ator sobre-humano? Não, certamente que não. A interpretação é que o Senhor como Ishvara, ou a super-alma nos corações tanto do rei Yudhishthira quanto de Vyasa, executou a ação ainda mais sobre-humana porque o Senhor desejava isso. Como a super-alma do rei Yudhishthira, ele não permitia que o rei ficasse convencido pelas palavras de Vyasa e outros, incluindo ele próprio, porque ele desejava que o rei ouvisse as instruções do moribundo Bhishma Deva, que era outro grande devoto do Senhor. O Senhor queria que no estágio final de sua existência material, o grande guerreiro Bhishma Deva ouvisse pessoalmente e visse seus amados netos, o rei Yudhishthira, etc., agora situados no trono, e assim falecesse com muita paz. Bhishma Deva não se sentira absolutamente satisfeito de ter que lutar contra os Pandavas, que eram seus amados netos órfãos. Mas os kshatriyas também são pessoas muito rígidas e, portanto, ele se viu obrigado a ficar do lado de Duryodhana, porque era Duryodhana quem o mantinha. Além disso, o Senhor também desejava que o rei Yudhishthira fosse apaziguado pelas palavras de Bhishma Deva, para que o mundo pudesse ver que Bhishma Deva excedia a todos em conhecimento, incluindo o próprio Senhor. Canto 1, capítulo 8, verso 47. Aharaja dharmasutash chintayan suhridang vadham prakritena atmana vipra snehamoha vashangataha. Tradução. O rei Yudhishthira, filho de Dharma, compungido com a morte de seus amigos, estava pesaroso, assim como um materialista comum. Ó sábios, iludido assim pela afeição, ele começou a falar. Significado. O rei Yudhishthira, embora não fosse de se esperar que ele ficasse pesaroso como um homem comum, ficou iludido pela afeição mundana, pela vontade do Senhor, assim como Arjuna estivera aparentemente iludido. Um homem de visão sabe perfeitamente que a entidade viva não é nem corpo nem a mente, mas é transcendental ao conceito material de vida. O homem comum pensa em violência e não violência em termos do corpo, mas isso é um tipo de ilusão. Todos estão sujeitos a obrigações de acordo com seus deveres ocupacionais. O kshatriya é obrigado a lutar pela causa justa, não importa qual seja o partido oposto. No desempenho deste dever,
ninguém deve deixar-se perturbar com a aniquilação do corpo material, que é apenas a roupa externa da alma vivente. Tudo isso era perfeitamente conhecido por Maharaj Yudhishthira, mas pela vontade do Senhor, ele tornou-se como um homem comum, porque havia outro grande plano por trás desta ilusão. O rei seria instruído por Bhishma, assim como Arjuna fora instruído pelo próprio Senhor. Canto 1, capítulo 8, verso 48. Aho me pashyata jnanam hridirudham duratmanah parakyasya dehasya bahvyo me kshavhinirhataha. Tradução. O rei Yudhishthira disse: Ó meu destino, sou o homem mais pecaminoso. Eis que meu coração está cheio de ignorância. Este corpo, que em última análise se destina aos outros, matou muitas e muitas falanges de homens. Significado: uma sólida falange de 28.870 quadrigas, 28.870 elefantes, 109.650 divisões de infantaria e 65.600 de cavalaria, chama-se uma Aksaurine. E muitas Aksaurines foram mortas no campo de batalha de Kurukshetra. Maharaj Yudhishthira, como o rei mais piedoso do mundo, atribui a si próprio a responsabilidade pela matança de tão grande número de seres vivos, porque a batalha fora travada a fim de reinstalá-lo no trono. Este corpo é, afinal de contas, destinado aos outros. Enquanto há vida no corpo, ele destina-se ao serviço de outros, e quando ele está morto, destina-se a ser comido pelos cães e chacais, ou pelos vermes. O rei encheu-se de pesar, porque por causa desse corpo temporário, tão grande massacre fora cometido. Canto 1, capítulo 8, verso 49. Baladvija suhrin mitra pitri bhrati guru druha namesya nirayana moksho yappivarsha yutai. Tradução. Eu matei muitas crianças, brahmanas, bem-querentes, amigos, pais, preceptores e irmãos. Mesmo que viva milhões de anos, não me livrarei do inferno que me espera por todos esses pecados. Significado: sempre que há uma guerra, há certamente um massacre de muitos seres vivos inocentes, como crianças, brahmanas e mulheres, cuja matança é considerada o maior dos pecados. Todos eles são criaturas inocentes e, em qualquer circunstância, a matança deles é proibida nas Escrituras. Maharaj Yudhishthira estava ciente dessas matanças em massa. De modo semelhante, também havia amigos, parentes e preceptores em ambos os lados, e todos eles foram mortos. Era simplesmente horrível para ele pensar em tal matança, e por isso ele achava que ia residir no inferno por milhões e bilhões de anos. Canto 1, capítulo 8,
verso 50. Naino ragya prajabharatur dharma yudhe vadho dvisham itime natu bodhaya kalpate shasanam vachaha. Tradução: não há pecado para um rei que mata pela causa justa, ao estar ocupado em manter seus cidadãos, mas essa injunção não se aplica a mim. Significado: Maharaj Yudhishthira pensava que, embora ele não estivesse realmente envolvido na administração do reino, que este estava sendo bem executado por Duryodhana sem prejuízos para os cidadãos. Ele causou a matança de tantos seres vivos apenas para seu ganho pessoal do reino das mãos de Duryodhana. A matança fora cometida não no decorrer da administração, mas para o propósito de autoengrandecimento, e desse modo ele se julgava responsável por todos os pecados. Canto 1, capítulo 8, verso 51. Strinang madhata bandhunang droho yosa vihotita karma bhir griha medhiyair nahankalpo vyaphohitum. Tradução: quantos parceiros de mulheres eu matei, quantas inimizades suscitei, a tal ponto que jamais poderei desfazê-las através de trabalhos e bem-estar material. Significado: os Grihamedes são aqueles cujo único interesse é executar trabalho de bem-estar com o fim de obter prosperidade material. Tal prosperidade material é às vezes obstruída por atividades pecaminosas, pois o materialista certamente comete pecados, mesmo involuntariamente, no decorrer do cumprimento de seus deveres materiais. Para livrar-se dessas reações pecaminosas, os Vedas prescrevem vários tipos de sacrifícios. É dito nos Vedas que, por executar os Ashvamedha Yagya, sacrifício de cavalo, a pessoa pode regenerar-se mesmo de Brahma Hatya, a matança de um Brahmana. Yudhishthira Maharaj executou esse Ashvamedha Yagya, mas ele pensava que, mesmo executando tais yagyas, não era possível aliviar-se dos grandes pecados cometidos. Na guerra, o esposo, o irmão e mesmo o pai ou os filhos vão à luta. E quando eles são mortos, cria-se novas inimizades e assim uma cadeia de ações e reações aumenta, a tal ponto que não pode ser neutralizada nem mesmo por milhares de Ashvamedha Yagyas. O caminho do trabalho, ou karma, é assim. Ele cria uma ação e outra reação simultaneamente, e assim aumenta a corrente de atividades materiais, atando o executante ao cativeiro material. Na Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 27 e 28, sugere-se o remédio de que tais ações e reações no caminho do trabalho podem ser obstadas unicamente quando o trabalho é feito em benefício do Senhor Supremo. A batalha de Kurukshetra foi realmente travada pela vontade do Senhor Supremo Shri Krishna, como se evidencia de sua versão, e apenas por sua vontade Yudhishthira foi estabelecido no trono de Hastinapur. Portanto, de fato, nenhum pecado afetou os Pandavas, que eram apenas ordenanças do Senhor. Para outros, que declaram guerra em seu próprio interesse, toda a responsabilidade recai sobre eles.
Canto 1, capítulo 8, verso 52. Yatha pankena pankambha surayava surakritam bhuta hatyam tathaivaikang na yagjair marashtum arhati. Tradução. Assim como não é possível filtrar a água lamacenta através da lama, nem purificar um pote manchado de vinho com vinho, não é possível neutralizar o pecado da matança de homens sacrificando animais. Significado. Os Ashvamedha Yagas ou Gomedha Yagas, sacrifícios nos quais um cavalo ou um boi são sacrificados, não tinham, é claro, a finalidade de matar os animais. O Sr. Chaitanya disse que esses animais sacrificados no altar do Yagya eram rejuvenescidos e lhes eram dado uma nova vida. Isso simplesmente vinha a provar a eficácia dos hinos dos Vedas. Pela recitação dos hinos dos Vedas de maneira adequada, certamente o executante livra-se das reações dos pecados. Mas no caso de tais sacrifícios feitos inapropriadamente, sob administração inexperiente, com certeza a pessoa tem de responsabilizar-se pelo sacrifício animal. Nesta era de desavenças e hipocrisia, não há possibilidade de executar os yagas perfeitamente devido à carência de brahmanas experientes que sejam capazes de conduzir tais yagas. Maharaj Yudhishthira, portanto, fez alusão à execução de sacrifícios na era de Kali. No Kali Yuga, o único sacrifício recomendado é a execução do Harinama Yagya, inaugurado pelo Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu. Mas não devemos condescender com a matança de animais e neutralizá-la pela execução de Harinama Yagya. Aqueles que são devotos do Senhor nunca matam um animal por interesse próprio. E como o Senhor ordenou a Arjuna, eles não se abstêm de executar seu dever de kshatriya. Todo o propósito, portanto, é satisfeito quando tudo é feito pela vontade do Senhor. Isso só é possível para os devotos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, 8º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Orações da Rainha Kunti e Salvação de Parikshit. Canto 1, capítulo 9. A morte de Bhismadeva na presença do Sr. Krishna. Verso 1. Suta uvacha itibhita prajadrohat sarvadharma vivitsaya tato vinashananga paragad yatra deva vratopatat. Tradução. Suta Goswami disse: estando temeroso por ter matado tantas pessoas no campo de batalha de Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira foi até o palco do massacre. Ali, Bhismadeva estava deitado numa cama de flechas, a ponto de morrer. Significado. Neste 9º capítulo, conforme o desejo do Sr. Shri Krishna, Bhismadeva transmitirá instruções ao rei Yudhishthira sobre o tema dos deveres ocupacionais. Bhismadeva irá também oferecer sua última oração ao Senhor, à beira de sua morte deste mundo mortal, e assim se libertará do cativeiro de ulteriores ocupações materiais. Bhismadeva foi dotado do poder de deixar seu corpo material quando o quisesse. Portanto, estar deitado sobre a cama de flechas era de sua própria escolha. Essa morte do grande guerreiro atraiu a atenção de todas as elites contemporâneas, e todas elas reuniram-se ali para demonstrar seus sentimentos de amor,
respeito e afeição pela grande alma. Canto 1, capítulo 9, verso 2. Tadati bharata sarve sadashvai svarna bhushitai anvagachan rattair vipram vyasadhaumyadayastatha. Tradução. Naquela ocasião, todos seus irmãos seguiram-no em belas quadrigas puxadas por cavalos de primeira classe, decorados com ornamentos de ouro. Com eles estavam Vyasa e Rishis como Daumya, o erudito sacerdote dos Pandavas, e outros. Canto 1, capítulo 9, verso 3. Bhagavan api viprarshi rathena sadhananjaya satair vyarochatanripa kubera ihaguhyakai. Tradução. Ó sábio entre os Brahmanas, o Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, também seguiu, sentado numa quadriga com Arjuna. Assim, o rei Yudhishthira parecia muito aristocrático como Kuvera, cercado de seus companheiros, os Guhyakas. Significado. O Senhor Shri Krishna queria que os Pandavas estivessem presentes diante de Bhismadeva da maneira mais aristocrática possível, para que ele ficasse satisfeito de vê-los felizes no momento de sua morte. Kuvera é o mais rico de todos os semideuses, e aqui o rei Yudhishthira assemelhava-se a ele, Kuvera, pois a procissão, acompanhada do Senhor Shri Krishna, era completamente apropriada à realeza do rei Yudhishthira. Canto 1, capítulo 9, verso 4. Drishtva nipatitang bhumau divaschuttam ivamaram pranemu pandava bhishmang sanuga sahachakrina. Tradução. Ao ver Bhishma deitado no chão, como um semideus caído do céu, o Pandava rei Yudhishthira, juntamente com seus irmãos mais novos e o Senhor Krishna, prostrou-se diante dele. Significado. O Senhor Krishna era um primo mais novo de Maharaj Yudhishthira, bem como amigo íntimo de Arjuna. Mas todos os membros familiares dos Pandavas sabiam que o Senhor Krishna era a suprema personalidade de Deus. O Senhor, embora consciente de sua posição suprema, comportava-se sempre dentro dos costumes humanos, e assim ele também se prostrou diante do moribundo Bhismadeva, como se ele fosse um dos irmãos mais novos do rei Yudhishthira. Canto 1, capítulo 9, verso 5. Tatra brahmarshaya sarve devarshayascha sattama rajarshayasta tatrasan drashtung bharata pungavam. Tradução. Simplesmente para ver o líder dos descendentes do rei Bharata, Bhishma, todas as grandes almas do universo, que são os rishis entre os semideuses, brahmanas e reis, todos situados na qualidade da bondade, reuniram-se ali.
Significado: os rishis são aqueles que alcançaram a perfeição pelas conquistas espirituais. Essas conquistas espirituais podem ser obtidas por todos, não importa que se trate de reis ou de mendicantes. O próprio Bhishmadeva também era um dos Brahmarshis e o líder dos descendentes do rei Bharata. Todos os rishis estão situados na qualidade da bondade. Todos eles reuniram-se ali a ouvir a notícia da morte iminente do grande guerreiro. Canto 1, capítulo 9, versos 6 e 7. Parvato narado dhaumyo Bhagavan Badarayana Brihadashvo Bharadvaja Sashishyo Renuka Sutaha Vasishtha Indra Pramadas-trito Gritsamado Sitaha Kakshivan Gautamo Trishcha Kaushiko Tha Sudarshanaha. Tradução: todos os sábios, como Parvata Muni, Narada, Dhaumya, Vyasa, a encarnação de Deus, Brihadashva, Bharadvaj, Parashurama e discípulos, Vasishtha, Indra Pramada, Trita, Gritsamada, Asita, Kakshivam, Gautam, Atri, Kaushika e Sudarshana estavam presentes. Significado: Parvata Muni é considerado como um dos sábios mais velhos. Ele é quase sempre companheiro constante de Narada Muni. Eles também são homens do espaço, competentes para viajar no ar, sem ajuda de nenhum veículo material. Parvata Muni também é um Devarshi, ou um grande sábio entre os semideuses, como Narada. Ele esteve presente juntamente com Narada na cerimônia de sacrifício de Maharaj Janamejaya, filho de Maharaj Parikshit. Neste sacrifício, todas as serpentes do mundo seriam mortas. Parvata Muni e Narada Muni também são chamados de Gandharvas, porque podem viajar no espaço cantando as glórias do Senhor. Uma vez que podem viajar no espaço, eles observaram do espaço a cerimônia Svayamvara, que é a seleção do seu próprio esposo, de Draupadi. Como Narada Muni, Parvata Muni também costumava visitar a Assembleia Real no céu do rei Indra. Como um Gandharva, às vezes ele visitava a Assembleia Real de Kuvera, um dos semideuses importantes. Narada e Parvata estiveram certa vez em apuros com a filha de Maharaj Srinjaya. Maharaj Srinjaya recebeu a bênção de um filho de Parvata Muni. Narada Muni está inevitavelmente associado às narrações dos Puranas. Ele é descrito no Bhagavatam. Em sua vida anterior, ele fora o filho de uma criada, mas pela boa associação com devotos puros, ele tornou-se iluminado no serviço devocional, e na próxima vida tornou-se um homem perfeito, comparável unicamente a si mesmo. No Mahabharata, seu nome é mencionado em muitas passagens. Ele é o principal Devarshi, ou o líder entre os semideuses. Ele é o filho e discípulo de Brahmaji, e através dele, a sucessão discipular na linha de Brahma tem se espelhado. Ele iniciou Prahlada Maharaj, Dhruva Maharaj e muitos devotos célebres do Senhor. Ele iniciou até mesmo Vyasadeva, o autor das literaturas védicas. Vyasadeva iniciou Madhavacharya, e assim a Madhava Sampradaya, na qual a Gaudiya Sampradaya também está incluída, tem se espelhado por todo o universo.
Shri Chaitanya Mahaprabhu pertencia a essa Madhava Sampradaya. Portanto, Brahmaji, Narada, Vyasa, até Madhava, Chaitanya e os Goswamis, todos pertenciam à mesma linha de sucessão discipular. Narada Ji tem instruído muitos reis desde tempos imemoriais. Na Bhagavatam podemos ver que ele instruiu Prahlada Maharaj, enquanto este estava no ventre de sua mãe, e instruiu Vasudeva, pai de Krishna, bem como Maharaj Yudhishthira. Dhaumya, um grande sábio que praticava severas penitências em Utkochaka Tirtha e foi apontado como sacerdote real dos reis Pandavas. Ele atuou como sacerdote em muitas funções religiosas dos Pandavas, samskaras, e também cada um dos Pandavas foi atendido por ele nos esponsais de Draupadi. Ele esteve presente mesmo durante o exílio dos Pandavas e costumava aconselhá-los em circunstâncias em que eles ficavam perplexos. Ele instruiu-os a viverem incógnitos por 1 ano, e suas instruções foram estritamente seguidas pelos Pandavas durante aquele tempo. Seu nome também é mencionado quando a cerimônia fúnebre geral foi executada após a Batalha de Kurukshetra. No ano Shashanapava do Mahabharata, capítulo 127, versos 15 e 16, ele deu instruções religiosas muito pormenorizadas a Maharaj Yudhishthira. Ele era, de fato, o tipo certo de sacerdote de um chefe de família, porque ele pôde orientar os Pandavas no caminho correto da religião. Um sacerdote destina-se a orientar o chefe de família progressivamente no caminho correto do ashram dharma, ou o dever ocupacional de cada casta particular. Praticamente, não há diferença entre o sacerdote de família e o mestre espiritual. Os sábios santos e brahmanas eram especialmente destinados a tais funções. Badarayana, ou Vyasadeva. Ele é conhecido como Krishna Dvaipayan, Satyavati Sutta, Parashatmaja, Badarayana, Vedavyasa, etc. Ele era o filho de Mahamuni Parashara, no ventre de Satyavati, anterior aos esponsais dela com Maharaj Shantanu, o pai do grande general avô Bhismadeva. Ele é uma poderosa encarnação de Narayana, e ele difunde a sabedoria védica no mundo. Desse modo, oferece-se respeitos a Vyasadeva antes de se cantar a literatura védica, especialmente os Puranas. Shukadeva Goswami era seu filho, e rishis como Vaishampayana eram seus discípulos encarregados de diferentes ramos dos Vedas. Ele é o autor da grande epopeia Mahabharata e da grande literatura transcendental do Bhagavatam. Os Brahma Sutras, os Vedanta Sutras ou Badarayana Sutras foram compilados por ele. Entre os sábios, ele é o autor mais respeitado por causa de suas severas penitências. Quando quis registrar esta grande epopeia, o Mahabharata, para o bem-estar de todas as pessoas na era de Kali, ele sentia a necessidade de um poderoso escriba que pudesse registrar o que ele ditasse. Pela ordem de Brahmaji, Shri Ganesha encarregou-se de anotar o ditado sob a condição de que Vyasadeva não pararia o ditado por nenhum momento. O Mahabharata foi desse modo compilado pelo esforço conjunto de Vyasa e Ganesha.
pela ordem de sua mãe, Satyavati, que casou-se posteriormente com Maharaj Shantanu, e a pedido de Bhismadeva, o filho mais velho de Maharaj Shantanu, com a sua primeira esposa, Ganges, que é o rio Ganges, ele gerou 3 brilhantes filhos, cujos nomes são Dhritarashtra, Pandu e Vidura. O Mahabharata foi compilado por Vyasadeva após a Batalha de Kurukshetra e após a morte de todos os heróis do Mahabharata. Ele foi falado primeiramente na Assembleia Real de Maharaj Janamejaya, o filho de Maharaj Parikshit. Brihadashva, um sábio ancião que costumava encontrar-se com Maharaj Yudhishthira de vez em quando. Primeiramente, ele encontrou-se com Maharaj Yudhishthira em Kamyavana. Este sábio narrou a história de Maharaj Nala. Existe outro Brihadashva, que é filho da dinastia Ikshvaku, que se encontra no Mahabharata, Vanaparva 209, versos 4 e 5. Bharadvaj. Ele é um dos 7 grandes rishis e esteve presente no momento da cerimônia de nascimento de Arjuna. O poderoso rishi às vezes se submetia a severas penitências às margens do Ganges, e seu ashram ainda é celebrado como Prayagadhama. Sabe-se que este rishi, enquanto tomava banho no Ganges, sucedeu de se encontrar com Gritati, uma das belas moças da sociedade celestial, e assim ele ejaculou sêmen, que foi guardado e preservado num pote de barro, do qual nasceu Drona. De forma que Dronacharya é filho de Bharadvaja Muni. Outros dizem que Bharadvaja, o pai de Drona, é uma pessoa diferente de Maharshi Bharadvaja. Ele era um grande devoto de Brahma. Certa vez ele se aproximou de Dronacharya e pediu-lhe para pôr um termo na batalha de Kurukshetra. Parashurama Renukashuta é o filho de Maharshi Jamadagni e Srimati Renuka. Desse modo, ele também é conhecido como Renukashuta. É uma das poderosas encarnações de Deus e matou toda a comunidade kshatriya por 21 vezes seguidas. Com o sangue dos kshatriyas, ele satisfez as almas de seus antepassados. Mais tarde, submeteu-se a severas penitências em Mahendra Parvata. Após tomar toda a terra dos kshatriyas, ele a deu em caridade a Kashyapa Muni. Parashurama ensinou o Dhanurveda, ou a ciência da luta, a Dronacharya, porque ele acontecia de ser um Brahmana. Ele esteve presente durante a coroação de Maharaj Yudhishthira e celebrou a cerimônia juntamente com outros grandes rishis. Parashurama é tão velho que se encontrou tanto com Rama quanto com Krishna em épocas diferentes. Ele lutou contra Rama, mas aceitou Krishna como a suprema personalidade de Deus. Ele também louvou Arjuna quando o viu ao lado de Krishna. Quando Bhishma recusou-se de desposar Amba, que desejava ter Bhishma como esposo, Amba encontrou-se com Parashurama, e apenas por causa do pedido dela, ele solicitou a Bhishma que aceitasse como sua esposa. Bhishma recusou-se a obedecer à sua ordem, embora ele fosse um dos mestres espirituais de Bhismadeva. Parashurama lutou com Bhismadeva quando Bhishma negligenciou sua advertência. Ambos lutaram muito impetuosamente e, por fim,
Parashurama ficou satisfeito com Bhishma e deu-lhe a bênção de tornar-se o maior lutador do mundo. Vasista, o grande e célebre sábio entre os Brahmanas, bem conhecido como Brahmarshi Vasista Deva, é uma figura proeminente nos períodos do Ramayana e do Mahabharata. Ele celebrou a cerimônia de coroação da personalidade de Deus Shri Rama. Ele esteve presente também no campo de batalha de Kurukshetra. Ele podia aproximar-se de todos os planetas superiores e inferiores, e seu nome também está relacionado com a história de Hiranyakashipu. Houve uma grande tensão entre ele e Vishvamitra, que queria sua Kamadhenu, vaca que satisfaz todos os desejos. Vasista Muni recusou-se a dispor de sua Kamadhenu, e por isso Vishvamitra matou-lhe os 100 filhos. Como um Brahmana perfeito, ele tolerou todos os insultos de Vishvamitra. Certa vez, ele tentou o suicídio por causa das torturas de Vishvamitra, mas todas suas tentativas acabaram em malogro. Ele pulou de uma montanha, mas as pedras nas quais caiu tornaram-se um monte de algodão, e assim ele foi salvo. Ele mergulhou no oceano, mas as ondas arrastaram-no até a praia. Ele pulou num rio, mas o rio também o devolveu. Assim, todas suas tentativas de suicídio malograram. Ele também é um dos 7 rishis e esposo de Arundhati, a famosa estrela. Indra Pramada, outro célebre rishi. Trita, um dos 3 filhos de Prajapati Gautama. Ele foi o 3º filho, e seus outros 2 irmãos eram conhecidos como Ekat e Dvita. Todos os irmãos eram grandes sábios e seguidores estritos dos princípios da religião. Por causa de severas penitências, eles foram promovidos a Brahmaloka, o planeta onde Brahmaji vive. Certa vez, Trita Muni caiu num poço. Ele foi o organizador de muitos sacrifícios e, como um dos grandes sábios, também veio demonstrar seu respeito a Bhismaji em seu leito de morte. Ele era um dos 7 sábios em Varunaloka. Ele provinha dos países ocidentais do mundo. Desse modo, ele pertencia mais provavelmente aos países europeus. Naquela época, o mundo inteiro estava sob a cultura védica. Interrompemos esse significado que continuará no próximo episódio.